Bom, investidores ainda estão sentindo na sua carteira o impacto negativo da queda das ações das lojas americanas e da Light nesse início de ano. A gente achava que a mudança de governo iria ter algum impacto no mercado financeiro, pelas declarações do presidente, pela indefinição de algumas coisas da política econômica, mas realmente o que abalou o mercado foi o desempenho dessas duas empresas em função de problemas que elas estão vivendo. Vou falar um pouquinho então da loja americana. Olha, eu comecei como jornalista cobrindo bolsa, mercado de ações, né? Nos meus primeiros anos ali de jornalista de economia, eu cobria bolsa. Na época ainda tinha o Pregão, Viva Voz, aquele recinto que a gente via de longe, não podia entrar no recinto do Pregão, só os auxiliares de Pregão e operadores podiam entrar, as ordens eram ainda escritas à mão. E uma das empresas que se destacava lá naquela época era Lojas Americanas, uma empresa familiar ainda, né, era controlada por uma família, e aos poucos essa empresa tradicional no varejo, tem esse nome Lojas Americanas, mas ela nunca foi de um acionista americano, de um grupo americano, ela sempre foi uma empresa brasileira. E tinha também as lojas brasileiras, que era concorrente da Lojas Americanas. Empresa que o público, de uma maneira, gosta muito. E quando o pessoal do antigo Grupo Garantia, né, que depois virou 3G, né, enfim, Jorge Paulo Lema, Marcelo Télio, Beto Sicupira, que era o núcleo desse grupo, adquiriram o controle da Loja Americana, expandiram muito a companhia. Ela realmente abriu muitos pontos de venda, enfim, até mudou um pouco o perfil, né? Ela tem lojas de conveniência, ela tem lojas express, como eles chamam, né, de vendas muito rápidas, e tem aquelas lojas grandes aí. E acho que é um sucesso, continuou sendo um sucesso. Eles entraram no comércio eletrônico e aí talvez não tenham ido tão bem, né? Essa comércio eletrônico ainda tem uma certa manha de logística, distribuição, as margens. Eu me lembro uma vez conversando, na época que ainda a parte de comércio eletrônico estava fora, depois foi incorporado pela Loja Americana, ele me dizia que a margem de ganho das lojas físicas do grupo era maior que a margem que eles tinham no comércio eletrônico, embora as vendas crescessem mais no comércio eletrônico do que no comércio vivo, né, de lojas. E era uma das razões porque eles continuavam abrindo lojas físicas, né, nas ruas, no shopping center. Enfim, eu realmente também, como quase todo mundo, me surpreendi com essa notícia de que a empresa carregava dentro dela, ali, não sabe como escriturado nos balanços, o que eles chamam de uma inconsistência contábil de 20 bilhões, revelada pelo CEO que assumiu a empresa, e alguns dias depois ele tornou isso público, ele não queria se comprometer. O problema maior disso é o seguinte, é que os antigos sócios controladores começaram a se desfazer de ações e eles queriam se tornar só sócios de referência, não mais sócios controladores, né? Talvez criando no futuro um modelo semelhante ao das lojas Renner, que não tem assim um grupo controlador, né? As ações estão pulverizadas no mercado. Acho que a ideia era um pouco essa. Agora, não se sabe quando eles tomaram essa decisão, porque eles não viam um futuro na empresa, eles queriam aplicar em outras coisas, ou se eles sentiram que alguma coisa estava dando errado. Essa aí é uma investigação, vai ter que ser feita pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e pode até virar algo mais sério, né, no plano da justiça. E são nomes que eram consagrados no mercado, empresários consagrados, quase tudo que eles se envolviam, né? O caso da Brahma, que virou Ambev, essas empresas de alimentação,
que eles também se envolveram, um sucesso absoluto. E Lehman pessoalmente se envolveu nessa parte de educação, vendeu a Eleva, o grupo Eleva, ganhando bom dinheiro, enfim, continuou nessa área. O Beto Sucuvira também comprou ações da Light, uma participação grande da Light, acabou perdendo nos dois lados, né? Enfim, aí isso tudo é uma surpresa. E o pior também é que os antigos executivos têm muito a dizer, muito a esclarecer por que eles usaram esses artifícios para esconder uma certa dívida do grupo. O problema é isso, o grupo não dá prejuízo, a loja americana não dá prejuízo, mas ela tem uma dívida maior do que se falava, um passivo, digamos assim, que é até maior do que o seu patrimônio, e isso precisa ser equacionado financeiramente. A empresa, para recuperar crédito no mercado, ela tem que mostrar um balanço que seja realmente crível. Os seus balanços hoje são contestados, né? Mas ela pagou imposto de renda, ela pagou dividendos aos acionistas, né? Esses três sócios de referência dizem que botaram na empresa muito mais dinheiro do que eles tiraram, né? Então isso pode ser que ajude a esclarecer uma situação, quer dizer, eles não tiveram má fé na decisão de ser retirado o controle acionário. Mas seja como for, uma empresa com esse histórico, né, com essa tradição no mercado de ações, passa por essa situação, não tem como o mercado não se abalar. Agora, eu já soube até que tem gente ganhando dinheiro com as ações da loja americana, porque compraram ali no fundo do poço, né? Centavos, quando a empresa foi cotada a centavos, e já seguiram ganhando dinheiro. Mas seja como for, essa perda se reflete na rentabilidade daqueles fundos, fundo de ações, fundo de crédito privado, fundo de mercado. Praticamente todo mundo tinha um pouco de loja americana em sua carteira, que era até bom, era uma referência, uma ação de muita liquidez, uma ação que performava bem na bolsa. A segunda empresa que eu queria falar sobre a Light é uma empresa mais do que centenária, né? Ela participou de todo o processo de transformação da economia brasileira do finalzinho do século XIX e durante o século XX. É uma empresa também que nasceu basicamente em função do mercado de ações, porque ela foi criada por grupos de engenheiros canadenses e americanos que tinham participado da construção do metrô de Nova York e vieram para o Brasil para comprar uma concessão de bondes, né, chamados bondes. Essa palavra bonde não tem a ver nem com meio de transporte, mas virou. Bondes tem a ver com títulos, né? Mas como a forma que eles se capitalizaram, a venda de bondes, o veículo que eles usavam, a tração ainda animal, ficou conhecido como bonde. E rapidamente eles saíram da tração animal, passaram para a tração elétrica e precisavam gerar energia, né, para movimentar esse transporte. E assim eles construíram as primeiras hidrelétricas no eixo Rio-São Paulo. Naquela época, as hidrelétricas não podiam ficar a mais do que 100 quilômetros da fonte de consumo. Por isso se construíram hidrelétricas ali, né, no fim da Serra do Mar, né, ali perto de São Paulo, com represas artificiais, né, represa Billings, por exemplo. E no estado do Rio foi represando uma parte, criaram um Ribeirão das Lajes, fizeram uma represa ali artificial também, e com isso se gerou energia muito próximo dos pontos de consumo, Rio, São Paulo. Aí sobrava energia, porque a geração era grande para o consumo só dos bondes, e isso foi estimulando o consumo, por exemplo, de eletricidade nas residências, né? Naquela época
havia muitos bairros na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo que sequer tinham luz elétrica na rua, ou luz elétrica em casa, né, em bairros mais afastados, cidades pequenas. Esse grupo Light foi incentivando, eles assumiram praticamente todo tipo de serviço público, transporte, iluminação, luz elétrica, gás canalizado e telefonia. Bom, acontece que, evidentemente, que com o tempo, quem atuava no serviço público no Brasil ao longo do século XX tinha muita restrição, a inflação aparecia, o governo controlava as tarifas e aos poucos o grupo Light foi se desfazendo e ficou só na distribuição de energia elétrica no Rio de Janeiro e em São Paulo. Bom, nos anos 1970, o governo Geisel comprou a Light, estatizou a Light, né? Acho que era um sonho, porque sempre a Light sempre foi motivo de campanha, né, contra o capital estrangeiro, né? E ela não era ligada nem a grandes capitalistas internacionais, grupos internacionais. Na verdade, os maiores acionistas da Light naquela época eram pessoas do povo canadense. Aí se falava em povo canadense, né, com seus tentáculos. E aí, os próprios canadenses quiseram se desfazer da Light, o governo Geisel comprou. A Eletrobras comprou a Light. No caso de São Paulo, virou a Eletropaulo, né? E no caso do Rio de Janeiro, continuou com o nome tradicional que ela tinha. Bom, veio depois o programa de desestatização, a partir do governo Fernando Henrique, anos 1990, e a Light foi desestatizada, né? E os grupos que inicialmente tentaram tocar a empresa tiveram dificuldades, aí a CEMIG, que é uma estatal, junto com o grupo Andrade Gutierrez, se juntaram e compraram as ações, enfim. Desde o início a Light teve dificuldades, né? Por vários motivos. Primeiro, pela própria decadência da economia fluminense na área de concessão dela. A economia fluminense foi perdendo espaço e a Light se viu, diferentemente de outras companhias distribuidoras, o seu mercado sem crescer como deveria crescer. A Light também continuou tendo usinas hidrelétricas, pequenas usinas hidrelétricas, pro porte. Eram grandes no passado, mas hoje elas são consideradas usinas pequenas ali em Ribeirão das Lajes e no Rio Paraíba do Sul. Pois bem, mas o maior problema que ela tem hoje é que no chamado mercado cativo, ou seja, grandes consumidores podem comprar energia no mercado livre, mas o mercado cativo é aquele que é o residencial, basicamente, o pequeno comércio, pequena indústria. Eles têm que comprar da distribuidora local, da concessionária. E no Rio de Janeiro tem um fenômeno muito localizado na cidade do Rio de Janeiro e especialmente na região metropolitana, que é o fenômeno do furto de energia, o roubo da energia. Esse índice no Rio de Janeiro é um escândalo, né? Eu já falei disso várias vezes aqui. A gente teve uma situação parecida no Pará, um pouco em Manaus, no Amapá também, mas nada se compara ao que aconteceu no Rio de Janeiro. O furto da energia, e esse furto, de alguma maneira, é repassado para os consumidores em geral, nas tarifas. Porque a Light compra energia de terceiros e redistribui. Ora, se ela não recebe, porque a energia é furtada por gatos,
né? Ligações irregulares, em áreas que ela não consegue combater o furto porque é dominada por milícias, por grupos de criminosos e tal. Ela chega para o agente regulador e diz: olha, eu corto essa energia, pode cortar, mas como é que fica o resto da população, 20% da população ali, que pagam as suas contas em dias? As pessoas não vão ser abastecidas. Então a solução que se deu foi uma solução não correta, que é de pegar essa perda, que eles chamam de perda não técnica, e embutir na tarifa. Pô, a própria ANEEL disse assim: não, mas tem um limite para isso, porque senão também a distribuidora não se esforça para reduzir a perda, e há algum tipo de investimento tecnológico para criar dificuldades na perda, né? Tem medidores blindados, você joga a rede de média tensão para os postes mais altos, tem umas coisas que se faz, mas isso não tem sido suficiente. Continua crescendo o roubo de energia, e uma parte disso a ANEEL faz com que a própria Light tenha que absorver o prejuízo. A empresa declarou publicamente que está chegando a hora dela renovar a concessão e ela não vai ter condição de continuar, né, se o roubo da energia continuar nessa situação. Há talvez soluções até de mercado para resolver isso. Edivaldo Santana, que foi diretor da ANEEL, ele escreveu outro dia um artigo mostrando que é possível transformar essa perda numa espécie de um fundo que gradativamente aqueles que estão ilegais possam ter algum tipo de benefício para regularizar a situação. Em 4, 5 ou 10 anos isso seria absorvido. Não vou dar mais detalhes disso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: então o mercado em 2023 abalado nesses primeiros meses do ano por situação de duas companhias privadas, não pela política econômica do governo, como se suspeitava. O Fernando Haddad não é a pessoa devidamente preparada para estar à frente do Ministério da Fazenda. O presidente Lula brigando contra a independência e a autonomia do Banco Central. Esse não foi o principal fator de perturbação, coisas que acontecem no mercado. Eu espero que tanto Light como Loja Americana consigam resolver seus problemas. São empresas muito antigas, empregam muitas pessoas, são muito importantes na economia regional e na economia brasileira como um todo, e que os acionistas não percam, não se frustrem e se decepcionem e percam boas oportunidades no mercado de ações, porque não vão acreditar mais nos balanços, nos números que estão ali. Então é uma pequena crise, acho que é otimismo meu, uma crise séria. Eu espero que seja superado nos próximos meses.